O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado Piquet Carneiro. Doutor Piquet, muito obrigado pela presença aqui. Eu queria começar perguntando para o senhor é de uma família de advogados, pai e avô eram advogados, agora o senhor teve um sonho, talvez de adolescente, de ser piloto de avião, não foi isso? Bem diferente ser advogado, né? Mas isso foi uma ilusão, uma fantasia da juventude, né? Da adolescência. E até porque a aeronáutica estava muito em voga por causa da guerra e tudo mais. Mas durou pouco. Durou pouco. A escolha pelo direito foi escolha óbvia? Foi óbvio, né? E eu tinha tio, pai, avô, todo mundo advogado, né? Então isso me empurrou um pouquinho para essa direção. O senhor tem experiência longa na atividade privada, também no meio público, e aqui está um desses resultados, vou pegar aqui, o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Isso. Elaborar um documento como esse representa o quê, doutor Piquet, nos dias de hoje e não? Olha, essa foi para mim talvez a mais desafiadora das encomendas, né? Foi o presidente Fernando Henrique que, através da Casa Civil, o Pedro Parente, me pediu para coordenar esse grupo. Essencialmente, a redação foi minha e naquela época o Pedro Parente era o chefe da Casa Civil, ele ficou muito entusiasmado com a coisa. E aí o código entrou em vigor, aplicava a toda a administração federal executiva, né? Claro que não podia ser para o Congresso nem para o Judiciário. E algumas coisas foram bastante específicas desse código. Por exemplo, nós não criamos nenhum tipo de processo formal para processar alguém, para analisar um caso, né? Porque nos pareceu que isso ia formalizar muito. Aí entrar mandado de segurança, sabe, gente discutindo, pedindo liminar. Então nós funcionamos com o mínimo de legislação possível, só a de criação. Isso foi muito bom. Falando ainda sobre publicações, doutor Piquet, dessa publicação para outras publicações de outros autores, que livros, que autores o senhor admira? Da literatura clássica, nacional? Essa é uma pergunta que eu posso responder longa ou curtamente. Fique à vontade. Porque aos 73 anos eu já li um bocado de coisa, né? Mas, claro, eu quando era garoto me encantava com a literatura de aventura, né? E os autores que eu lia, acho que nunca ninguém mais leu. Tinha um chamado Winnetou, que fazia histórias de cowboy nos Estados Unidos. Ele nunca tinha ido aos Estados Unidos, mas escrevia sobre isso. E nunca gostei muito do Júlio Verne, isso é uma coisa gozada, que ele não conseguia me prender. E aí fui até chegar na tipo de literatura policial de nível maior, como era o caso do Sherlock Holmes e o Conan Doyle. Aí eu li tudo que havia, né, sobre eles. Até hoje, eu ainda releio. Ele contém altas lições para um advogado. Como, por exemplo? Raciocínio dedutivo, sabe? O sujeito entra num lugar assim e já sabe mais ou menos o que esperar pela qualidade dos livros, pela pintura do teto. Ele era incrível, né? E parece que o personagem foi baseado numa pessoa real. Era um médico que tinha vindo para o Caribe durante anos, depois voltou e começou a fazer esse trabalho de investigação, né? Que ele fazia em doentes, e ia descobrindo coisas incríveis, né? Ele olhava para a cara do sujeito: você morou aonde no Caribe? Já sabia pela cor do fulano que ele tinha ficado no Caribe, né? E então isso foi outra fase. Mais tarde, aí eu li Machado de Assis, essa de Queiroz, que é o que eu gosto mais. Português, mas português de Portugal, né? Mas é um grande escritor, né? Mas depois eu entrei na literatura mais profissional, né? De ler os autores mais clássicos do direito, e todos se repetem muito, né? Uma coisa assim, uma mesmice.
Porque também não dá para você ficar inventando muito na área jurídica. E eu nunca escrevi nada sobre a área jurídica, a não ser sobre a parte burocrática e a parte ética, não é? Na verdade, são sub-ramos do direito, não é direito puro. Eu sei também que o senhor gosta bastante de biografias. Ah, sim. Por quê? A biografia é a coisa que você entra no personagem biografado, não é? E vai vivendo com ele aquelas sensações, não é? Por exemplo, eu sou grande admirador do Darwin e da obra principal, a Evolução das Espécies, não é? E realmente, eu li aquele livro sem conseguir parar, né, de tanto entusiasmo que aquilo me deu. O outro que é fantástico, mas com uma produção literária pequena, foi o Freud, né, que é outro talento genial. Aí comecei a ler os livros sobre história, né, as autobiografias, como a do Churchill, que é muito boa. Dos autores, Dr. Piquet, que o senhor leu, tem algum escritor que o senhor acha que é especial? Tem muitos especiais, mas eu tenho admiração por dois, um brasileiro e um português. O brasileiro é o Machado de Assis, que é seguramente o texto mais bem condensado, assim, que entra no espírito da coisa. E o outro, o Eça de Queiroz, que é aquele que diz que o sonho de todo português é ser tratado de excelência e pertencer ao Estado. É bem a cara do Brasil, né? Você vê que já não mudou tanto. Mas esses dois, com certeza, né? E da literatura contemporânea, eu tenho lido, à medida que o tempo passa, a gente vai lendo menos, porque é obrigado a ler tanto na parte profissional, né? Mas sempre que surge um livro, agora mesmo estou lendo um livro de um autor russo sobre a morte a fuga do Trotsky da Rússia e a ida dele para os Estados Unidos e para o México, aliás, onde ele foi morto, né? Foi assassinado. É muito interessante, mas aí é uma reflexão sobre a história russa, né? Que é fascinante também. Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui para a gente relembrar um pouco mais sobre o brasileiro Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado um dos maiores nomes da literatura nacional. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Sua extensa obra constitui-se de 9 romances e peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. O senhor falava, doutor Piquet, sobre literatura jurídica. Uhum. A partir de um determinado momento, se lê muito mais a literatura jurídica do que as outras. Agora, a junção da literatura com o direito é importante, o senhor que é um advogado muito experiente, é importante para qualquer advogado, para os jovens advogados principalmente? Eu não conheço um bom advogado que não tenha uma boa cultura literária, não é? E no meu escritório eu faço muita questão de que meus jovens advogados leiam romance, o que quiser, mas leiam, porque é assim que a gente aprende a escrever. Tem algum livro que o senhor indique para esses jovens advogados do seu escritório? Eu ainda estou na fase de recomendar a eles que leiam romances, porque ensina mais a escrever. Se você passar para o texto aquela coisa árida, jurídica, não é? Eles vão ficar muito formais, as petições ficam muito aborrecidas. Escrever bem é uma arte, não é? E no direito, então, o poder de síntese é fundamental. Isso meu pai foi muito responsável, porque na época a gente usava só máquina de escrever mesmo, né? Não tinha máquina elétrica. Então fazia essas petições, etc. e tal, e aí revíamos juntos para cortar tudo que pudesse ser excessivo, a palavra mais. E isso ele era bom nisso, porque ele foi jornalista também, então ele sabia escrever bem. E aí você fica com um texto mais enxuto, né? E o Beltrão, com quem eu trabalhei, era outro, um escritor primoroso, né?
São os mestres aí, né? E é divertido isso, né? Quando você está executando. Às vezes de madrugada a gente estava redigindo um decreto, quando ficava pronto eu disse, bom, agora vamos à parte divertida, que é rever e melhorar. Foi muito útil isso, né? Ok. Doutor Piquet, queria agradecer ao senhor, nosso tempo infelizmente acabou, foi uma ótima conversa. Obrigado por participar aqui do Luminuras. Prazer foi meu, e isso é bom, você divulgar um pouco também da cultura jurídica e parajurídica, né? Foi ótimo, muito obrigado. Imagina. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.